Bom dia, meus irmãos, e boa semana a todos. Nossa leitura, Esther, capítulo de número 4. Esther promete interceder pelo povo. Diz o verso 1: Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor. Ele fica sabendo do plano para matar todos os judeus, e então, por isso, a sua tristeza, o seu clamor. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, jejum, choro, lamentação. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e contaram para ela. Ela chamou um dos eunucos do rei, que este lidera para lhe servir, e ordenou que ele fosse falar com Mordecai, né, perguntar por que daquele choro dele. E ele então conta tudo ali para aquele eunuco. Ele vai até a Esther e conta para ela, e, e então ela pega e manda um novo recado, né, para ele, falando o seguinte, verso 11: Olha, qualquer homem ou mulher que for chamado, que se apresentar diante do rei sem ser chamado, esse é morto, a não ser que o rei tenha misericórdia e estenda o cetro de ouro até aquela pessoa, né? Se a pessoa se apresentasse diante do rei sem ser chamado, morreria. E ela está querendo dizer o seguinte: olha, eu não posso ir lá falar com o rei porque ele não me chamou. E Mordecai responde o seguinte: olha, não imagines que por estar na casa do rei só tu escaparás entre todos os judeus. Ou seja, ela era judia, ela iria ser morta também. Verso 14: Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Essa palavra é fantástica. Acho que, no meu entender, esse é um dos pontos centrais do livro de Esther. Deus moveu as coisas de forma que ela se tornou rainha. E agora o povo dela está para ser morto. Há uma sentença para matar todos os judeus, eliminar toda a raça dos judeus. E ela está ali como rainha. O Mordecai fala para ela o seguinte: olha, é, se você não fizer nada, Deus vai dar um outro jeito. Deus vai nos proteger, Deus vai dar um outro jeito. Mas será que não foi Deus que colocou você nessa posição justamente para um momento como esse? Né? A análise aqui do Mordecai é fantástica, porque na verdade Deus coloca a cada um de nós em determinadas posições para nós sermos instrumentos dele. Então você, na sua família, no seu trabalho, ah, aonde você estiver, você se lembra que Deus te colocou naquela posição para você exercer influência. Então não podemos nos calar. Nós temos que exercer influência, porque Deus nos coloca para isso. Né? O ficar calado, a omissão é um pecado também. Né? Muitas vezes as pessoas pecam por omissão. Pois bem, então o Mordecai manda essa palavra novamente para ela, e ela fica realmente convencida com essa palavra dele,
E manda mais um recado novamente, né? O camarada tá para lá e para cá dando recado. Verso 16: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois disso eu vou falar com o rei. Mesmo sendo contra a lei, eu vou. Se tiver que morrer, eu morro e pronto. Então ela tomou a decisão e está chamando para um tempo de oração e jejum, 3 dias de oração e jejum. Capítulo 5: Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e foi ao encontro do rei. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Ele estendeu para ela o cetro de ouro. Então lhe disse o rei: Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino eu te darei. Respondeu Esther: Se bem parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Ela poderia já ter ido direto ao ponto, né? Já falado qual era a petição que ela tinha, né? Para que não matasse o povo dela, mas ela certamente ali, iluminado por Deus, usou de uma estratégia, né? Chamando o rei e o inimigo, né? O Amã, para ir para esse banquete que ela ia preparar. Verso 5: Vindo, pois, o rei Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: Qual é a tua petição? E vou te dar, nem que seja metade do reino. Então respondeu Esther: Minha petição e desejo é o seguinte: venha o rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar amanhã. Então ela não fala pela segunda vez, ela chama para novamente, né, um outro banquete no outro dia. Ela está dando um tempo ali. Cadê, meu Deus? Verso 9: Então saiu Amã naquele dia alegre, bom ânimo, né, se sentindo cara. Verso 14: Então a mulher de Amã e os seus amigos falaram o seguinte, porque o Amã estava indignado com o Mordecai, né? Queria matar. E deram o conselho para ele: olha, fala para o rei mandar enforcar esse Mordecai, né? E então o Amã gostou do conselho e mandou fazer uma forca, mandou construir ali. Capítulo 6: Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado os dois camaradas lá que tentaram um golpe para matar ele, né? E então ele perguntou: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? E responderam: nada, 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 na dica de nada. E nesse meio tempo, o Amã chegou, entrou lá, e o rei disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? E o Amã, pensando que ia ser ele, né, que seria honrado, respondeu o seguinte: olha, põe veste reais nele, põe ele no cavalo do rei e desfila com ele, né, por toda a cidade, a praça, né, ele no cavalo do Senhor com as suas vestes, vai ser honrado dessa forma. Ai, ai. Aí, olha só, e verso 10: então o rei falou para a mãe: então faz isso.
É isso aí, desse jeito. Faz desse jeito com o Mordecai. O Amã, de certo, quis morrer nessa hora, né? Que era quem ele odiava. É, e fez, né? Fez porque o rei mandou, tem que fazer. Verso 12. Depois disso, Mordecai voltou para a porta, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. É, como que Deus faz as coisas, né? Quem se humilha será exaltado, mas quem se exalta será humilhado. Oremos. Pai, bendito seja o Senhor, nos dá sempre a tua graça. É o Senhor quem olha por nós, Pai. Nos livra de toda pessoa má, de todos aqueles que intentarem mal contra nós. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.